A gente está começando hoje uma série de pregações muito especial. Não sei se vocês viram nas redes sociais, mas o nome da nossa série de pregações é Soluções Sobrenaturais para Questões Naturais. Soluções Sobrenaturais para Questões Naturais. E a forma que eu acho mais fácil de explicar essa série é porque existe, gente, uma vida diferente para as pessoas que dizem que amam a Deus acima de todas as coisas e para as pessoas que dizem que confiam em Deus acima de todas as coisas. E eu acredito que essas pessoas sejam a gente. As pessoas que são seguidores de Jesus, elas precisam viver, nós precisamos viver de uma forma diferente das pessoas que não ligam para Deus, das pessoas que não querem saber de Deus, das pessoas que não fazem questão de Deus, vamos dizer assim. Porque, sinceramente, se Deus ele é uma caixinha que você tica no domingo, é sério? Que o Deus que a gente acredita que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que morreu para que a gente tivesse vida, na nossa vida prática Ele só vai ocupar 2 horas no domingo e 1h30 na quarta-feira do encontro, se você vier para a quarta do encontro? Acho que não, né? E eu amo que essa série fala exatamente sobre isso. Questões naturais todos nós passamos. Questões naturais físicas, questões naturais emocionais, questões naturais familiares, questões naturais financeiras. As questões naturais todo mundo passa. A grande questão e o que a gente vai focar aqui é como é que os filhos de Deus, como é que os seguidores de Jesus lidam com as questões naturais. Qual é o diferencial na resolução de conflito? Qual é o diferencial na forma que a gente gasta o nosso dinheiro? Qual é o diferencial nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades? Qual é a diferença dos seguidores de Jesus? Para quem não tem nada a ver com Jesus. Tem que ter alguma diferença, não é? Alguém está aqui, gente? Antes de continuar, eu queria até dizer isso. Eu queria convidar você que está aqui a participar desse culto com a mesma expectativa, ou se não superior, da expectativa que você participa quando você vai para um acampamento, para uma conferência, para o liderar, para algum congresso. Porque o que é que acontece geralmente nesses lugares? Oi? Sobrenatural. Deus faz grandes coisas. Eu acredito que Ele pode fazer a mesma coisa aqui. Porque Ele que é grande o suficiente para suprir e superar as nossas expectativas. Então, por que não ter grandes expectativas do que Deus pode fazer aqui? Amém? Então, agora a gente vai começar. Porque quem está no acampamento, ou num congresso, ou nesse culto aqui de responde diferente, participa diferente. Pode ser? Então tá. A gente vai focar no primeiro domingo da nossa série sobre as questões naturais físicas e emocionais. Questões naturais físicas e emocionais. E eu queria começar lendo uma história que está em Lucas 9, 1-3. Nessa ocasião aqui, Jesus ele está conversando com os discípulos antes de enviar eles em uma missão que era para eles pregarem, era para eles curarem as pessoas. E presta atenção nessa conversa, logo antes de Jesus enviar os discípulos dele. Diz assim: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade. Repete comigo: poder e autoridade. Para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Eu amo esse versículo porque Jesus ele poderia ter dado todas as instruções que ele quisesse naquele momento. Mas o que ele fez questão de garantir que os discípulos dele tinham para uma jornada que era sobrenatural, eram recursos sobrenaturais. A mensagem que ele queria passar era tão clara que ele disse assim: o natural não leva, eu vou providenciar para vocês no caminho. Não leva dinheiro, não leva roupa extra, não leva túnica, não leva. Mas olha, eu estou dando para vocês poder e autoridade. Poder e autoridade.
E eu gosto disso porque muitas vezes a gente lê as coisas na Bíblia e a gente acha que são coisas que foram para os discípulos e que não estão mais disponíveis para nós hoje. Mas poder e autoridade é para ser os recursos que estão também na nossa vida hoje como seguidores de Jesus. Não foi uma coisa que Jesus habilitou e capacitou os discípulos dele só 2000 anos atrás. É um estilo de vida. Da forma que a gente lida com as questões naturais, hoje em dia também. E é muito importante a gente entender isso, porque o primeiro lugar que a gente busca por socorro, ou o primeiro lugar que a gente busca por uma solução, quando a gente está precisando de alguma coisa, quando alguma coisa no natural acontece, revela em quem a gente confia. Então, se a nossa primeira solução, o nosso primeiro pedido de ajuda, for para uma solução natural, isso revela que quem realmente a gente confia é naquilo que a gente pode fazer. Não naquilo que a gente recebeu de Deus, poder e autoridade. Vocês estão entendendo? E é muito importante eu esclarecer uma coisa. Os recursos naturais, eles são muito importantes. Nós somos muito gratos a Deus pela medicina, pelos terapeutas, pelos remédios, por tudo que a gente tem de recurso natural. O que eu estou falando aqui é muito importante que todo mundo entenda. É o lugar que isso ocupa na nossa vida. Aconteceu um problema, qual a sua primeira resposta? Se a sua primeira resposta for para uma coisa que é natural, isso revela em quem você confia em primeiro lugar. Entende? Vocês falaram que ia responder, hein? Entendem, gente? E o que eu quero dizer com isso, e que eu genuinamente oro para que seja a nossa resposta daqui para frente, é que da situação mais simples à situação mais complexa, de uma dor de cabeça a uma situação de câncer, se um seguidor de Jesus entrou em cena, poder e autoridade precisam acompanhar. Poder e autoridade precisam entrar na cena também, porque qual é a diferença? Qual é a diferença, qual a nossa diferença de lidar com essas coisas naturais que acontecem na vida? Como seguidores de Jesus, poder e autoridade precisam acompanhar a gente. E uma forma muito prática que a gente pode fazer isso, e essa eu quero que você nunca mais esqueça. A nossa primeira resposta quando a gente entra em uma cena de necessidade de cura, porque a gente está falando hoje de necessidades naturais, questões naturais que são físicas e emocionais, precisa ser, eu posso orar por você, antes de ser, você já tomou um remédio? Presta atenção, presta atenção. A gente já falou que remédio, medicina e tudo mais é essencial, mas a sua primeira resposta como seguidor de Jesus precisa ir para a solução que é sobrenatural. Mais uma vez, a minha oração é para que a gente, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, aqui na igreja, durante o nosso serviço, alguma coisa do tipo, meu Deus, eu estou morrendo de dor de cabeça. Posso orar por você? Isso tem que ser nosso normal, gente. O nosso normal. Ah, mas a pessoa, ela não tem a minha fé, mas você tem a sua fé. Apresenta para ela o poder e a autoridade que você recebeu. Apresenta para ela. Olha só esse versículo. 2 Coríntios 10, 3 a 5 diz o seguinte. Esse versículo é muito importante, presta atenção. Embora vivamos como homens, porque a gente vive como homens, a gente tem que trabalhar, a gente precisa pagar as contas, a gente vive como homens aqui. Embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus. Poderosas nas circunstâncias? Não. Poderosas no que a gente pode fazer? Não. São poderosas em Deus. E queria contar para vocês uma história que aconteceu essa semana, que
foi muito surpreendente para mim, porque eu já sabia que eu ia pregar sobre isso daqui. Eu já sabia que eu ia estar falando sobre soluções sobrenaturais para questões naturais. E nesse domingo, físicas e emocionais. E nessa semana, o meu pai ele precisou fazer uma cirurgia. Há um mês atrás, dia 14 de setembro, aconteceu uma coisa bem nessa data, por isso que eu me lembro, dia 14 de setembro, ele sentiu umas dores aqui na costela e aí ele precisou fazer alguns exames. Ele ia viajar, achou mais prudente que ele fizesse exames para garantir que estava tudo bem para ele viajar, fez um exame. Só que meu pai, ele já tem insuficiência renal, ele já precisou tirar pedras nos rins várias vezes, muitas vezes mesmo, e quando ele fez o exame, ele apareceu que ele tinha um nódulo no rim também. E aí, os médicos, ele fez alguns exames, os médicos falaram, olha, vá para a sua viagem, ele ia viajar, ele vai para a sua viagem, mas assim que você voltar, você vai precisar investigar isso. Aí, ok, ele ficou muito preocupado, mas viajou, e quando voltou, foi fazer mais exames, mais exames, mais exames. Sei que o resultado dos exames é que, independente de um nódulo ser benigno ou maligno, a gente ainda não sabia, ele ia precisar operar, ele ia precisar tirar esse nódulo, porque era uma coisa que poderia trazer complicações e tudo mais. E aí essa cirurgia foi na terça-feira dessa semana agora que passou. E aí na segunda-feira, eu estava conversando com a minha mãe, os meus pais são divorciados, a minha mãe mora nos Estados Unidos, e aí eu estava conversando com a minha mãe por FaceTime, e aí eu estava dizendo assim, mãe, meu pai vai precisar fazer uma cirurgia, se a senhora puder orar por ele e tudo mais. E aí, enquanto eu falava com ela, eu disse assim, mãe, a senhora sonhou com isso? Aí ela fez uma cara de sabichona assim, tipo, Simplesmente eu esqueci completamente que há mais ou menos 3, 4 meses atrás, a minha mãe me liga. E ela me diz assim, Alana, eu vou lhe contar uma coisa, mas eu não quero que você fique assustada, eu estou lhe contando para você orar. Aí eu, tá bom, o que foi que aconteceu? Ela disse assim, minha filha, eu sonhei que o seu pai tinha câncer. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, está repreendido em nome de Jesus, aquela coisa toda. E aí eu orei, repreendi, esqueci, apaguei da minha cabeça até a segunda-feira, antes da cirurgia do meu pai, quando eu estava falando com ela de novo. E aí, quando ela me disse isso, veio no meu coração uma certeza assim, Alana, você não sabe ainda o diagnóstico, você ainda não sabe, tomara que seja benigno, mas se não for, você vai saber que não foi uma surpresa para Deus, que Ele já sabia e que Ele está no controle. E aí eu guardei aquilo no meu coração. Terça-feira, o meu pai entrou para a cirurgia e aí eu estava no quarto esperando ele com a esposa dele, com a Julinha. E aí eu disse assim, Julinha, eu preciso te contar uma coisa. E aí eu contei o sonho para ela e eu repeti exatamente isso. Eu disse, Julinha, a gente ainda não sabe, mas quando a gente souber, independente do resultado, independente do diagnóstico, Deus já sabia, isso não é uma surpresa para ele e ele continua no controle. Passaram algumas horas, umas 3 horas, o quarto já estava lotado, minhas tias chegaram, minha avó chegou, enfim. E aí o médico entrou. E aí ele entrou e disse, gente, a cirurgia foi bem sucedida, deu tudo certo, não sei o quê. Mas realmente o nódulo era um carcinoma, que é um tipo de câncer. E quando ele falou aquilo, a gente ficou assim, assustada. E aí a gente disse assim, aí eu perguntei para ele, mas doutor, e a dor que ele estava sentindo? E ele disse assim, olha, essa dor que ele estava sentindo, ele vai ver se é muscular, ele vai no ortopedista, ele vai ver alguma coisa. Porque o nódulo, ele não tem sintoma. Então não tinha como ter, estava doendo e descobriu. Resumidamente, essa dor que apareceu aí do nada, que ele foi investigar, que ele fez a cirurgia, fez com que ele descobrisse o nódulo tão cedo que foi possível tirar completamente. E ele não vai mais precisar fazer tratamento nenhum, acompanhamento nenhum, nada. Porque graças a Deus, Deus está no controle. E eu não estou te contando isso só para a gente celebrar o meu pai. Será que a gente pode celebrar ele de novo? Porque eu acho que ele estava assistindo online de novo. Mas eu estou te contando isso porque eu não sei, eu acho que não. Talvez alguém não tenha sonhado com o que você está passando hoje para te dar um aviso. Ei, presta atenção, daqui a alguns meses vai acontecer isso. Mas eu estou aqui hoje para te dizer, Deus já sabia, não é uma surpresa para Deus. E Deus continua no controle. Deus continua no controle. Gente,
essas coisas que a gente escuta, elas podem ser uma teoria que serve para a vida das outras pessoas, ou elas podem ser a solução sobrenatural que a gente aplica na nossa vida também. É uma escolha que está à disposição da gente. E mais uma vez, o versículo que a gente acabou de ler, a gente precisa conhecer e aplicar essas armas sobrenaturais. Como a gente acabou de ler, as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E eu não sei se você já ouviu isso, mas essa semana eu ouvi isso. Quando a gente soube que ele ia ter que operar e tudo mais, uma pessoa virou para mim e disse assim: "Ô, minha filha, só Deus, né?" Eu não sei se você já ouviu isso, porque geralmente as pessoas falam isso quando está assim, terminal, só Deus, né? Só que para mim aquilo foi assim, graças a Deus que é só Deus. Até a pastora Aninha falou isso aqui no Liderar. Gente, nós, seguidores de Jesus, filhos de Deus, precisamos que esteja só em Deus desde o começo. E não só quando é terminal. Mais uma vez, porque se está em Deus, está na melhor condição que poderia estar, para que a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, seja feita. Não é a nossa vontade que é boa, perfeita e agradável. É a dEle. Às vezes até a gente queria que fosse, né? Várias vezes eu queria que fosse a minha vontade, mas não é. É a dEle. É a dEle. E a gente precisa lembrar, não são as nossas armas humanas, mas as armas de Deus. As armas em Deus. E aí, a gente vai falar agora de 3 soluções sobrenaturais que a gente pode ter acesso e que a gente pode começar a aplicar daqui para frente e cada vez mais na nossa vida. Amém? Vocês querem saber quais são essas soluções sobrenaturais? Vamos lá. A primeira solução sobrenatural é baseada nesse versículo que a gente acabou de ler, mas ele é tão importante que eu vou ler de novo e você deveria anotar para ler na semana, tá bom? Fica a dica. 2 Coríntios 10, 3-5 diz assim: "Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus." Presta atenção nessa parte. "E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo." A nossa primeira solução sobrenatural que a gente não pode esquecer é tornar os nossos pensamentos obedientes a Jesus. Tornar todo pensamento obediente a Jesus. Os nossos pensamentos, eles são uma arma poderosa, seja para questões físicas, seja para questões emocionais. E eu não sei se vocês já ouviram o pastor Costa Neto falar isso, mas ele sempre fala: "Ô, coisa boa é ter cabeça boa." Porque, gente, é muito verdade. Algumas pessoas, antigamente, agora até melhorou, mas antigamente, não sei se você já ouviu isso. Alguém falava alguma coisa do tipo de pensamento, ou alguma questão emocional, alguma questão de alma, e falava assim: "Menino, besteira, é psicológico." Alguém já ouviu isso? Como quem diz assim, é psicológico, não é de verdade, não é real, não dói de verdade. Só quem já passou por uma questão psicológica na mente sabe o quanto que é de verdade, o quanto que é sério e o quanto que pode doer. Inclusive, tem uma categoria de doenças que são as doenças psicossomáticas que começam na mente e acabam resultando no físico também, de tão poderoso que o nosso pensamento é. Gente, os nossos pensamentos precisam estar submetidos a Jesus. Porque se eles não estão submetidos a Jesus, eles estão submetidos a outra coisa. Se os nossos pensamentos, eles não obedecem a Jesus, eles estão obedecendo outras coisas. As nossas emoções, as nossas circunstâncias, qualquer outra coisa. Mas o que a gente quer, para ser uma solução sobrenatural, todo pensamento nosso precisa ser obediente a Jesus. E aí tem um versículo que é maravilhoso, um dos meus melhores versículos da Bíblia inteira, que é Filipenses 4, 4-8, que diz assim:
alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. E aí, volta só rapidinho. Ele está falando isso daqui 2 vezes, eu acho muito importante falar isso. Eu gosto desse tipo de coisa, caso você goste, só um parêntese. Quando a Bíblia fala assim, repetida, 2 coisas repetidas, uma seguida da outra, é porque na época não tinha marca-texto, não tinha negrito. Então, quando ele queria dar ênfase, ele queria dizer que isso é muito importante, ele repetia o que ele estava falando. Então, ele está falando assim, alegrem-se no Senhor. Negrito, marca-texto, é muito importante, alegrem-se. Vou dizer novamente, alegrem-se. Olha só, e aí segue. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Antes de passar para o 8, pode ficar no 7. Quem aqui queria a paz de Deus? Quem aqui quer a paz de Deus? Quem aqui quer que a paz de Deus guarde o seu coração e a sua mente? Presta atenção no versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Se a gente lê o contrário do 8 para o 7, é assim, pensem nessas coisas se vocês querem ter a paz de Deus que excede todo o entendimento. Gente, a paz de Deus não é ausência de conflito. A paz de Deus não são boas vibrações. A paz de Deus é o conhecimento e a convicção firme de que, independente da circunstância, Deus está no controle. Essa é a paz de Deus disponível para mim e para você. Amém. E aí, eu tenho um exercício para a gente praticar essa primeira solução sobrenatural. Está aqui. Verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, boa fama, excelente, digno de louvor. Esse é o filtro do que pode estar na mente da gente que segue a Jesus. Difícil, com certeza, mas possível através do Espírito Santo de Deus que está aí para lembrar a gente, para convencer a gente, para ser o nosso auxiliador sempre. Mas presta atenção. A gente quer essa paz que excede todo entendimento, e exceder todo entendimento significa que a gente não vai entender. A gente não vai entender tudo, mas mesmo assim, a gente vai ter uma paz, a paz de Deus. E aí o filtro é assim, vamos supor que você não foi chamado para um evento que você está vendo nos stories que estão todos os seus amigos. E aí você pensa, meu Deus do céu, não me chamaram, é porque não gostam de mim. Que saco, não gostam de mim. Aí você começa a passar aqui pelo filtro. É verdadeiro? Isso é verdadeiro? Esperamos que não. Né? E aí, gente, se não é verdadeiro, já para o cheque aí. Porque o que é que seria? Gente, o verdadeiro seria que você, usando esse exemplo ainda, o verdadeiro seria que era uma coisa específica, que não era para realmente você ter ido, eles tentaram te ligar, você não atendeu. É verdadeiro? Você, na verdade, bota na sua cabeça, tira essa ideia que não é verdade, diz assim, quer saber de uma coisa? Eu vou pensar o melhor dos meus amigos. Provavelmente eles me ligaram, eu não atendi. Quer saber de uma coisa? Provavelmente eu que poderia ter chamado eles e não deu certo. Então, próxima vez que você tiver com um pensamento na sua cabeça, está aqui, sem você conseguir dormir, antes de você pensar se vale a pena você deixar de dormir por alguma ideia, vai passar aqui. É verdadeiro? Pode seguir. É nobre? Pode seguir. É correto? Pode seguir. Ah, não é correto. Eu estou pensando isso daqui, mas na verdade não é certo isso que eu estou pensando. Para de pensar, não passou no filtro. Mas se passou, é puro. É puro o pensamento que está na sua cabeça? Pode seguir. É amável? Ou é de crítica? Ou é de ódio? Ou é de vingança? É amável? Pode seguir. É de boa fama? É excelente? É digno de louvor? Pode seguir. Tem noção? Gente, isso não é fácil, a gente sabe. Mas é possível quando a gente dá espaço para o Espírito de Deus dentro de cada um de nós.
A nossa primeira solução sobrenatural é tornar os nossos pensamentos obedientes a Jesus. E a Bíblia, ela não nos daria uma ferramenta que está para além da nossa capacidade de usufruir dela. No Espírito Santo de Deus, nós temos condição de treinar nossa mente para, quando vem um pensamento que só vai sacrificar a gente, que só vai trazer tristeza, que só vai... Quer saber de uma coisa? Eu não vou pensar nisso, porque eu quero que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, seja aquilo que domine o meu coração e que domine a minha mente também. Em outras palavras, tudo que for mentira, tudo que for errado, tudo que for impuro, tudo que for odiável, tudo que for de má fama, tudo que tiver defeitos e for digno de crítica, não pensem nessas coisas. Quer ter a paz de Deus? Quem aqui disse que queria ter a paz de Deus no começo? Cuidado com o que você pensa. Cuidado com o que você pensa. Mais uma vez, a paz de Deus é a confiança que a gente tem que Ele está no controle para além das nossas circunstâncias. E deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes, o que não passa nesse filtro que a gente estava falando aqui agora há pouco, são as nossas circunstâncias. As nossas circunstâncias são difíceis muitas vezes, mas a paz de Deus não se baseia nas nossas circunstâncias. Se baseia em quem Ele é. Então, a gente pode continuar tendo a paz nele. Amém? Qual foi a nossa primeira solução sobrenatural? Como é? Tornar todo pensamento obediente a Jesus. Tornar todo pensamento obediente a Jesus. A segunda solução sobrenatural que a gente vai falar aqui é orar e jejuar. Orar e jejuar. A gente acabou de sair da semana de jejum e oração. E eu não sei como foi para vocês, mas, gente, que semana sobrenatural. Meu Deus do céu. Mas vamos aqui ler Mateus 17, 14 a 21. Pode colocar aqui também, por favor. Diz assim: quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Mas esta espécie só sai pelo quê? Pela oração e pelo jejum. Gente, isso é muito importante a gente entender. Por quê? Os discípulos, eles já tinham sido munidos no começo, a gente leu com o quê? Poder e autoridade. Eles já tinham neles poder e autoridade. Então, por que será que, se eles já tinham poder e autoridade, eles não conseguiram fazer aquilo? Jesus, ele responde voltando para o jejum e a oração, porque jejum e oração são disciplinas espirituais que colocam a nossa fé e a nossa esperança em Jesus e não em nós mesmos. Nós precisamos entender, como seguidores de Jesus, de que nós não somos a fonte do poder e autoridade que nós recebemos de Jesus. A fonte é Ele. E jejum e oração são disciplinas espirituais. O jejum, especialmente, a mensagem do jejum para a nossa carne, para o nosso corpo é assim: calma, o meu espírito tem domínio sobre você. E isso é dar espaço para o Espírito de Deus agir com poder e autoridade que Ele nos equipou, que Ele nos capacitou, que Ele colocou dentro de nós. Vocês estão entendendo? Então, a gente pode ter recebido poder e autoridade, mas se a gente recebeu poder e autoridade no dia que a gente aceitou a Jesus, há meses atrás ou há anos atrás, e a gente nunca mais deu espaço para o Espírito de Deus dentro da nossa vida, gente,
Tem coisas que realmente precisam, mesmo você já tendo poder e autoridade, precisam ganhar vida dentro de você. A gente já falou isso no começo. A vida do cristão não é um checklist para domingo, quarta, GC e acabou. Não é. É um estilo de vida, de jejum, oração, para ter acesso ao poder e autoridade que nós temos acesso em Jesus. Mas nós não somos a fonte do poder e autoridade. Ele é. E a oração nos lembra disso, nos coloca na condição de receber isso. Amém, gente? Mais uma vez, nossa primeira solução sobrenatural, tornar todo pensamento obediente a Jesus. Mas a nossa segunda solução sobrenatural é orar e jejuar. Orar e jejuar. Nós não somos a fonte de poder e autoridade. Nós temos isso, mas é Ele, é nele que isso toma forma. Olha só esse versículo que explica isso melhor do que eu 1 bilhão de vezes. Efésios 6, 10 a 13, diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, as nossas lutas não são naturais, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas religiões celestiais, ou seja, é sobrenatural, por isso que a gente precisa de soluções sobrenaturais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Oração e jejum nos apontam para a fonte do poder e autoridade que nós temos acesso. Mais uma vez, qual é a nossa primeira solução sobrenatural? Vamos, gente, vamos lá. Primeira solução sobrenatural, tornar todo pensamento obediente a Jesus. Segunda, orar e jejuar. A terceira, a gente vai ter o privilégio de praticar aqui mesmo, agora, juntos, que é lembrar a mensagem da ceia. Lembrar a mensagem da ceia. E eu queria ler com vocês 1 Coríntios 11, 23 a 26. Diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. E eu também queria ler João 6, 35 a 51. Olha esse texto. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná do deserto, uma provisão no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Esse pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. A gente precisa prestar atenção na mensagem da ceia, porque nas palavras do próprio Jesus, ele diz assim: façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. E no primeiro versículo ele diz assim: assim vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Façam isso em memória de mim. Como quem diz assim: façam isso para vocês continuarem lembrando. Façam isso para que seja isso que ocupe a mente de vocês. Gente, a mensagem da ceia é o que está por trás de toda e qualquer solução sobrenatural. A mensagem da ceia é a mensagem que existe uma fome dentro do ser humano que não é um café da manhã, um almoço, uma boa refeição natural que pode suprir, que pode fazer com que acabe.
Existe uma fome dentro do ser humano de propósito. Existe uma fome de ser amado plenamente. Que o próprio Jesus, ele disse assim, eu sou o pão da vida. Ele não estava falando que você não ia precisar nunca mais comer. Ele estava falando que existe um pão que sacia as nossas necessidades mais profundas do nosso espírito. De saber que nós podemos ter de volta um relacionamento com Deus. Porque Ele morreu para que a gente tivesse o que Ele merecia. E Ele morreu em nome de cada um de nós que estamos aqui. E pelo que nós merecíamos. A mensagem da ceia é uma solução sobrenatural que está fundamentando toda e qualquer outra solução sobrenatural. E viver de forma sobrenatural, por favor, não esquece dessa frase. Viver de forma sobrenatural é honrar a vida que Jesus viveu, morreu e ressuscitou para que a gente tivesse acesso. Viver de forma sobrenatural é dizer assim, Jesus, obrigada, valeu a pena. Eu vou viver de forma a usufruir o que o Senhor morreu para que eu tivesse acesso. A vida plena, os recursos sobrenaturais. Eu não vou viver como quem vive, como quem não te conhece. Eu vou viver de forma a honrar a vida que o Senhor viveu, morreu e ressuscitou para que eu tivesse acesso.